com a turma do segundo ano, técnico em agronegócio, e vamos ministrar hoje a disciplina Administração e Economia Rural 1. Então, nessa primeira aula que vocês estão tendo de administração rural, né, economia rural, a gente vai conhecer um pouquinho da unidade curricular que vocês vão trabalhar nessa disciplina, a metodologia que a gente vai trabalhar e alguns critérios de avaliação que a gente vai ter nessa disciplina Administração e Economia Rural. Vamos lá. Então, gente, nessa aula a gente vai... qual a competência que a gente pretende trabalhar nessa área? Nessa aula, as ferramentas de análise financeira e contábil no agronegócio. Então, apesar de todo o conhecimento técnico que vocês precisam ter na área para poder produzir, vocês também precisam ter um conhecimento de análise financeira e contábil para que o negócio de vocês, que vocês forem gerenciar, dê certo. Então, tudo que a gente produz, a gente precisa saber gerenciar. Então, gerenciar é saber um controle financeiro e um controle contábil. Então, as habilidades que vamos desenvolver nessa aula é compreender os princípios básicos da contabilidade e na finanças para a área de vocês, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos apresentar o plano de ensino dessa disciplina, que é a Administração e Economia Rural, e o foco da disciplina é nos custos e no mercado, né? Nos custos de produção, que vocês vão ter que fazer esses cálculos, e a viabilidade no mercado. Então, vocês vão ter que compreender essa diferença, né, entre o fazer agronomia, que é o que vocês fazem no campo, na produção, né, produzindo um alimento, produzindo milho, produzindo carne, produzindo leite, independente da área de produção que vocês vão trabalhar. Vocês também precisam gerir, não só produzir, mas gerir. Gerir é saber quem que vai comprar o que eu vou produzir, gerir é saber quanto que eu vou vender o que eu vou produzir, gerir é saber quanto que eu estou gastando para produzir e, como todo mercado, como todo sistema capitalista, o objetivo é ter um lucro. Então, sim, precisamos saber fazer, que é a parte da agronomia, que vocês vão plantar, que vão gerar o alimento, e tem que saber planejar, controlar. Então, fazer gestão dessa venda do que vocês vão produzir, certo? Então, vocês vão conhecer também a metodologia de trabalho e o critério de avaliação dessa disciplina. Então, vamos para um exemplo, para a gente começar aí já discutindo juntos. O campeão da produtividade falido. Temos um produtor, o produtor Mário, ele ganhou o prêmio de maior produtividade de soja da região. Então, a produtividade dele foi de 90 sacas por hectare. Ele investiu pesado na tecnologia, no adubo importado de outros países, o adubo de melhor qualidade, em máquinas novas de última geração. Oi? Não estou te ouvindo. Não, a chamada, acredito que seja feita pela mediadora, professora mediadora Adriane, né? Então, não sou eu quem realizo. E ela deve fazer pelo instalamento de vocês, né? Espero que estejam no instalamento. Então, vamos voltar aqui para o exemplo. Vou começar de novo para vocês ouvirem. Então, tivemos Mário, o produtor Mário. Ele ganhou um prêmio, gente. O prêmio de maior produtividade de soja. O Mário produziu muita soja, 90 sacas. Ele investiu pesado nessas sacas. Ele comprou o quê? Ele investiu em tecnologia, ele investiu em adubo, máquinas novas. E aconteceu o que com o Mário, gente, no final da safra? Ele foi pagar as contas no banco. O que faltou? Faltou dinheiro para Mário. Ele teve o que, gente? Prejuízo. E o vizinho dele colheu menos 60 sacas e teve lucro. O que será que aconteceu com o Mário, gente? Hein? Que investiu tanto. Como é possível, gente, que Mário... Como é possível saber colher mais e ganhar menos? Como é que ele faz isso? Mário fez isso?
que vocês acham? O que foi que Mário errou? Ele investiu em tecnologia, adubo, máquinas. O que será que Mário errou na produção dele de soja? O que vocês acham? O que foi que Mário errou, gente? Hein? Onde será que Mário errou? Produziu bem. O que faltou para Mário? Hein? Vocês lembram de Mário, né? Mário produziu, ganhou prêmio, produziu muita soja, investiu em tecnologia, investiu em adubo, investiu em máquina. Quando ele foi pagar as contas no banco, o que aconteceu com o Mário? Prejuízo. Não voltou o dinheiro que ele investiu, tudo que ele investiu. O que será que Mário fez de errado, gente? Hein? Para ter prejuízo? O que vocês acham? O que ele não soube fazer? Mário não soube gerir, ele não soube fazer a gestão de custos. Não soube administrar, muito bem. Justamente, Mário não soube administrar. Ele produziu o máximo que ele pôde e tudo que ele produziu custou muito caro, né? Então, o segredo não é a produtividade máxima, é lucro máximo. Ele podia o quê? Pensar em estratégias de não investir tanto, mas que pudesse ter um lucro. Às vezes a gente pode investir em tecnologias, mas por que precisa ser semente importada? Por que tem que ser em semente dos Estados Unidos, da China? Por que não pode ser do Brasil, para ter um custo menor? Por que ele não pensou em outras maneiras de investir para ter um lucro máximo? Então, o vizinho dele, que produziu 60 hectares, gente, ele gastou menos. Não gastou tanto em tecnologia, não gastou tanto na parte de sementes e a conta fechou. Então, o Mário, ele gastou mais do que produziu, mais do que a produção extra pagou. Quando a gente vai investir em algo que a gente vai trabalhar, que a gente vai produzir, a gente precisa saber se o que a gente vai investir vai ter um retorno. Então, Mário não soube fazer o cálculo do que ele investiu, se ia ter o retorno lá, quando ele fosse vender. Então, nessa disciplina, a gente vai aprender que fazer a conta fechar. Porque na agronomia a gente produz, mas na administração a gente lucra. A gente tem que saber produzir para lucrar. A gente não vai produzir para perder, senão não vale a pena. Então, sim, a gente vai fazer agronomia e administração. Saber produzir e saber vender. Vamos lá. Então, o que vamos estudar nessa disciplina do segundo ano de Administração e Economia Rural? Vocês vão focar nas ferramentas práticas do dia a dia, nos custos de produção. Quanto custa, vocês vão fazer cálculos tipo, quanto custa calcular, plantar 1 hectare do que eu vou produzir? De soja, de milho, de pocã, depende do que vocês estão produzindo aí. Então, você tem que saber quanto que vai custar para mim, para eu plantar esse 1 hectare, quanto é que eu vou gastar. E fazer uma gestão financeira, o fluxo de caixa, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Você tem que, tudo que você está produzindo, tudo que você está trabalhando, em qualquer ramo, não só agronomia, mas qualquer ramo do mercado, você tem que saber quanto de dinheiro que está entrando, quanto de dinheiro que está saindo. Esse é o básico da economia, você saber quanto que está entrando, quanto está saindo, para você saber se está valendo a pena ou não, o que você está investindo. E aí você a partir daí você faz estratégia, se você vai ou não mudar a sua gestão. A gestão o quê? De investimento, a gestão de preços. É a partir daí, desse fluxo de caixa, do dinheiro que entra e o dinheiro que sai, que vocês vão tomar decisões sobre o que vocês estão produzindo. Não só na área de agronomia, como em toda a área do mercado. Quem vende roupas, sapatos, qualquer ramo da economia vai fazer esse cálculo. Sabendo pelo dinheiro que produziu e pelo que sai, pelo que entrou, pelo que saiu, se está valendo a pena, o que é que precisa melhorar, o que é que ele pode fazer para ter lucro. E uma das coisas que todo administrador tem,
e vocês também na área de administração rural têm que saber, é ter um capital de giro. O capital de giro de toda empresa é um recurso financeiro que a gente tem que ter guardado, é tipo uma poupança que você tem lá, de emergência, para coisas diárias, como você, tipo, honrar obrigações a curto prazo, né? Pagar uma conta de luz, pagar uma conta de água, pagar um fornecedor. Então, você tem que ter esse capital de giro para poder ter os custos, os gastos que você tem no dia a dia. Então, tem que ter. Todo produtor, toda pessoa que trabalha no mercado tem que ter esse capital de giro, que é um dinheiro guardado para essas emergências, para esses custos que surgem no decorrer do seu mercado, tá? Outra coisa que vocês têm que ter mercados e riscos. Vamos estudar também sobre o mercado de vocês e os riscos que vocês lidam no mercado, né? Como é que funciona esse seguro agrícola, né? Seguro agrícola. Vocês sabem que essa área rural, vocês acabam tendo muitos riscos, né? Porque quando a gente trabalha com plantação, né? Nessa área agrícola, a gente tem muitas incertezas. São incertezas, porque a gente passa por situações de incertezas climáticas, de período de seca, período de geada, período de chuvas, né? O índice pluviométrico, vai chover. Então, a gente tem muitos esses riscos, né? Quem trabalha na área rural sabe que tem um risco e precisa ter esse seguro agrícola, que é um seguro que vai fazer essa proteção financeira desses produtores, né, para lidar com as perdas financeiras, de acordo com as questões ambientais que podem interferir na produtividade de vocês. Outra coisa sobre os riscos também é a venda de safra, né, a comercialização. Então, vocês têm que saber negociar, né? Vocês vão vender uma safra e vocês sabem que no mercado, principalmente se vocês vão exportar o que vocês estão produzindo, né? Para qualquer país fora do Brasil, vocês vão ter essa variação do dólar, né? Então, vocês podem, nessa venda de safra, vocês podem produzir e vender para um comprador com um preço fixo que futuramente, quando você produzir, não seja prejudicado por essa variação do dólar e dessa questão financeira que a gente globalmente existe na questão de vendas, certo, gente? Principalmente para quem trabalha com exportação. Então, vamos lá. Então, o que é que vocês têm que saber daqui, ó, dessa disciplina que a gente vai trabalhar todo esse ano, né? Essas ferramentas de gestão que vocês precisam saber, fazer as planilhas de custo, né? De custo operacional efetivo, custo operacional total, né? O que são essas planilhas de custo, né? O que é esse custo operacional efetivo? É o que? O desenvolvimento direto do caixa, do que vocês têm de dinheiro no caixa de vocês, né? O que vocês têm de dinheiro no capital de giro? Para poder pagar o quê? O que vocês têm de dinheiro no caixa de vocês? Você tem que pagar os salários dos funcionários, os insumos agrícolas que vocês estão produzindo, né? Tudo isso entra no custo operacional efetivo. Não? Então, vocês têm que pagar também, ó, a manutenção das máquinas que vocês têm aí na sua fazenda, na sua produção. Os impostos, que ninguém foge disso, né? Do pagamento de impostos, energia elétrica, água, todos os custos que você tem, os custos fixos que você tem nessa região que vocês trabalham, na área que vocês trabalham. Então, essas são todos esses custos estão nesse custo operacional efetivo. E esse custo operacional total, o que ele é, né? Ele é um custo de que você também tem que considerar. Ele não é um custo direto, ele é um custo indireto. Por que é um custo indireto? Porque tudo que você tem na sua produção, na sua fazenda, por exemplo, um carro, né, um trator que você tem, deprecia. Então, você tem que saber quantos anos esse trator que eu tenho aqui na minha fazenda vai durar. A cada ano, quanto que eu estou perdendo, quanto que ele está depreciando. Eu comprei ele por 100 mil, daqui a um ano ele vai valer menos, vai valer o quê? 70 mil. Então, esses custos a gente tem que colocar nessa custo operacional total. A gente tem que separar o dinheiro para quando a gente precisar trocar esse trator que a gente comprou, né?
a gente ter essa receita, essa receita desse valor de depreciação desse trator que a gente tem na nossa produção, certo? E também, mesmo que você seja um gestor e seja o dono da fazenda, você tem que ter também o seu salário, né? O dono da fazenda também tem o seu próprio salário e ele não pode simplesmente tirar o dinheiro dos lucros da sua produção para pagar a si mesmo. Ele tem que considerar o seu próprio salário pela sua função, eu sou administrador da fazenda, e separar sim, porque ele é um funcionário, porque se ele precisar, por exemplo, se ausentar e conseguir um funcionário, outro funcionário para trabalhar, ele vai ter que pagar esse custo. Então, mesmo o dono, ele é também um funcionário. O dono da empresa também é um funcionário que precisa ter o seu salário embutido nesse custo operacional total. Certo, gente? Alguns indicadores que a gente vai trabalhar nessas ferramentas de gestão é a margem bruta, a lucratividade e a rentabilidade, né? Então, a margem bruta é os lucros que a gente vai ter sobre o que a gente vai vender, né? A gente vai vender soja, vai vender pocã, a gente vai vender milho. O que a gente vai vender? Quanto é que eu vou ganhar sobre a venda desse produto que eu estou vendendo? Qual é a porcentagem, né? Então, a gente vai ter o lucro, né? A lucratividade também vai estar no percentual. Qual é o meu percentual de ganho desse que eu vendi? Eu ganhei 30% em relação a esse produto que eu produzi, 50%, né? Então, esses ganhos vão vir também, esse lucro vai vir também após pagar as contas, né? Porque você não tem só a produção do pocã, você também tem os custos que você teve para poder produzir. Você tem os custos de energia elétrica, de trator, você tem os custos de água, então você tem que botar todos esses custos de aluguel, de impostos. O lucro total vai aparecer depois que você ganhar da margem bruta a porcentagem que você produziu e também depois de pagar todas as contas que você tem no seu negócio. E a rentabilidade é o retorno sobre o investimento. Toda vez que vocês vão produzir algo, vocês vão investir. Então, vocês vão lá na terra, vão ter que pedir um crédito agrícola para poder produzir aquela cultura. Quanto é? Vou pedir 130 mil. Tá, depois, quando é que eu vou, esses 130 mil vai voltar, esse retorno desse investimento que eu fiz para produzir. Então, isso também tem que estar no cálculo lá da ferramenta de gestão de vocês, tá? Outras ferramentas que a gente tem, né? As apólices de seguro e alguns contratos de vendas futuras, né? Então, a gente precisa ter um cuidado, né, de ter apólice de seguro tanto para a nossa produção quanto esses contratos de venda que eu citei no slide anterior, sobre essa questão de variação do dólar e tudo, que vocês precisam estar fazendo alguns contratos com os compradores de vocês para não serem prejudicados por essa questão das variações em relação ao câmbio, certo, gente? Vamos lá. E temos que estudar também a economia do Paraná, né? A nossa região. Temos que estudar a economia da nossa região, o que é mais... O que é que a gente produz mais, onde a gente produz mais o quê, né? E saber esses arranjos produtivos locais, né? Por que o oeste tem frango e o norte do Paraná tem café? Vocês sabem? Vocês sabem por que produz frango lá no oeste? Tem o que lá no oeste que tem bastante que eles produzem frango, hein? O que vocês acham? Então, gente, no oeste, o que tem lá? A produção bastante lá de milho, de soja. E é o que esse milho e soja para os frangos? É o que? A ração, né? Então, por que não produzir? A produção de frangos lá é muito forte, porque a comida deles, do frango, está lá. Então, quando vocês têm uma região que tem a maior produção do que o alimento do animal, vocês já conseguem diminuir os custos de transporte, você já tem um alimento lá disponível com menor custo. Então, tudo isso é considerado também
quando você vai produzir algo, então nesse abate de frangos, né, nessa produção de frangos. E a parte da alimentação é considerada, né? Tipo, tá lá produzindo milho e a soja na região já é bem benéfico, porque você já está tendo a alimentação do frango a um custo menor, já produzindo no próprio local. E também eles têm algumas cooperativas, né? Algumas cooperativas de abate, exportação. E essas cooperativas ajudam muito no aumento da produção, né? Porque essas cooperativas, né, com o produtor, quem tem a terra, o que eles dão? Eles dão o pinto, a ração, para eles produzirem o frango, e as cooperativas que ficam toda na parte de abate, da exportação desses alimentos. Então, essas cooperativas ajudam o mercado de frango ser bem forte nessa região, certo? E o café, né? O café, ele desenvolve bem na terra roxa, que é uma terra fértil, e também tem que considerar o clima da região, né? A altitude, as chuvas, então tudo isso, todos esses fatores ambientais vão interferir no que o que é que você vai produzir em cada região do Paraná. Vamos lá? Aí o que temos aqui, ó, como eu acabei citando aqui para vocês, ó. A região norte, você tem mais o quê? O café, a avicultura, né? Por essas questões que eu citei para você. Na sudoeste, você tem a agroindústria de grãos, né? Então, você tem aí bastante a parte de grãos, produção de grãos. Na região central do Paraná, vocês têm o quê? Produção pecuária, produção de leite, produção de papel, de celulose. E aqui na região do litoral, a região mais leste, né, ali perto do porto do Paranaguá, vocês têm uma indústria automotiva e um porto, né, que ajuda muito nessa questão do transporte hidroviário para exportação e tudo. Então, tudo isso é considerado. Essas questões de logística, essas questões da terra, essas questões de produção do alimento para o animal, né? Todas essas questões são consideradas quando você está para você produzir dessa determinada cultura ou determinado alimento em determinada região. Então, essas são as que têm mais força aqui no nosso Paraná. Então, vamos ver outro exemplo aqui, né? Cadê vocês? Estão aí comigo ainda? Vocês estão aí? Ah, que bom! Pensei que eu estava falando sozinha. Que bom, vocês estão aqui comigo. Vamos falar de outro exemplo aqui, falando do seu Mário, né, que investiu tanto e não soube ter sua produção de volta. Vamos falar de outro produtor, né? Temos aqui outro produtor. O produtor não tem nome dele, vamos dar o nome dele de João, né? Ele queria a lavoura dele bem bonita. Ele precisa pagar os boletos, né? Como todos nós precisamos, né? Então, ele veio com uma proposta técnica para aplicar um produto e a proposta financeira, de quanto custa para quanto vai retornar. E assim que ele vai ganhar a confiança do patrão. E vocês, se vocês tiverem que escolher entre uma semente que produz 5% a mais, mas o custo dobro, ou uma semente normal barata, qual você recomenda? Mas custo dobro. Mas custo dobro. E aí? Aí você pode ver. Como é que você faz essa conta, hein? Tem que fazer a conta. Porque se você vai produzir com 5% a mais, mas para você... Mas vai custar o dobro para você produzir? Hein? Você produz com 5% a mais, mas custa o dobro. Ou uma semente, qual você recomenda? A custo dobro para você. Então, vocês têm que fazer uma análise financeira. Porque essa questão, vocês têm que fazer uma gestão do quanto que eu vou produzir, o quanto que eu vou ter. Vale a pena barata ou não? Aí vocês têm que fazer
um cálculo, né? Vocês têm que ver. Vocês têm que estar sempre com... Vocês, gestores, têm que estar com a calculadora na mão para fazer as contas do que vocês vão vender e produzir, viu? Calculadora impressionante, imprescindível. Então, tem que simular o custo da safra, do plantio e a colheita, né? Você tem que produzir, que analisar as histórias dos produtores e aprender com o erro deles, né? Vocês, por que isso é importante, gente? Temos que aprender a fazer isso, porque se não aprender a gente vai quebrar, vocês vão quebrar como gestores, como administradores. Então, vocês têm que fazer essa conta. Ah, eu vou produzir mais, mas e o meu lucro vai ser quanto? Quanto é que eu vou vender? Eu vou gastar mais para depois não vender a um preço tão bom? Ou talvez eu pegue uma semente mais barata e consiga um preço mediano? Então, esses cálculos você tem que estar sempre com a matemática em dia para fazer esses cálculos na mão e tomar a decisão certa, certo? Então, por que vocês têm que saber gerenciar? Por que isso é importante fazer isso o mais rápido possível? Né? Porque a margem de lucro do agro, gente, estão cada vez menores. Então, muita gente do agro não está sabendo produzir para saber o lucro efetivo que vai ter. Então, eles acabam não tendo uma margem de lucro adequada, confiável para eles, né? Para eles continuarem produzindo. Então, antigamente, gente, havia essa situação de sobrar dinheiro, mesmo que os produtores errassem na produção. Mas hoje, com o mercado competitivo como estamos no mundo atual, não se há margens para esses erros. Esses tipos de erros não há margem para eles. Então, quem erra na compra de adubo ou na venda de soja ou durante todo o processo, quebra. Hoje a gente não pode pensar o mínimo de erros possível. E esses erros grotescos na produção e venda vai fazer o produtor quebrar. Então, a gestão eficiente é a única defesa contra essa crise financeira que o agro está vivendo. Então, por isso que vocês, hoje, como estudantes de técnicos e agronegócios, precisam ter essa disciplina, precisam saber tudo sobre as ferramentas da administração para poder fazer dar certo o agro e terem o lucro esperado para a produção de vocês. Caso vocês vão trabalhar para vocês ou em alguma indústria ou alguma grande fazenda, não sei qual é a intenção, o objetivo de trabalho de vocês, né? Porém, vocês têm que saber essas ferramentas, a administração, para poder trabalhar com saber produzir e lucrar. Então, faltam 2h50 também na nossa aula, não é verdade? 2h50? Então, vou falar um pouquinho mais sobre Vamos falar aqui sobre custos fixos e variáveis. Vou aproveitar esses 5 minutinhos que nós temos para passar um vídeo para vocês, porque vão falar um pouco sobre esses custos, certo? Esse vídeo é curtinho, tem 3 minutos e pouquinho. Então, vou abrir aqui o link do vídeo para a gente passar esse vídeo, que vai falar sobre quais são esses custos fixos e variáveis, como vão ser calculados, certo? Vamos aprender de forma animada sobre isso. Deixa eu tentar aqui abrir o link do vídeo. Eu vou tentar passar no início da próxima aula de administração rural, que vocês tiverem, antes da gente iniciar o segundo assunto, né? Por uma questão, assim, de sistema, eu não estou conseguindo passar hoje, né? Mas a gente vai retomar esse conteúdo de custos fixos e variáveis na próxima aula e aí eu retomo o vídeo no início da aula, tá bem? Combinado? Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima tarde e até a próxima aula.